Nós trilhamos no primeiro semestre e agora parte desse segundo semestre com essa série de pregações positivas no livro de Daniel. Uma coisa que é importante é exercitar a leitura da Bíblia e a reflexão nas Escrituras Sagradas, e a proposta do púlpito é promover isso com vocês quando passamos por um sermão, uma série de pregações positivas. Nós tratamos dos 12 capítulos, hoje nós vamos fechar com os dois últimos capítulos, o 11 e o 12. Mas nós falamos aqui que você deve continuar firme até o fim. Vou pedir para o pessoal me ajudar a projetar aqui, próxima tela. Não está correspondendo o nosso tablet com a imagem. Bom, pegou agora. Deu certo. Primeiro capítulo, nós falamos que você deve continuar firme até o fim, porque essa expressão, continue firme até o fim, você vai encontrar no capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, Daniel, continue firme até o fim. É isso que nós vamos encontrar, e com base nesta afirmação do versículo 13 do último capítulo, que nós demos o nome dessa série. No capítulo 1, continue firme até o fim, sabendo se posicionar na Babilônia, porque está numa terra estrangeira e se comportar de forma fiel ao Deus da sua terra é algo difícil, e é isso que talvez os cristãos vão enfrentar daqui para frente ao se posicionarem na fé, porque o mundo parece que está numa outra direção. Então, quando você se posiciona com relação à fé, é só lembrar o que aconteceu essa semana com o irmão nosso que foi assassinado, Charlie Kirk. E ele era um irmão em Cristo, professava a sua fé, e talvez essa postura radical de fé cristã levou ele a ser martirizado. E não se espante se daqui para frente essas coisas não começarem a se tornar comuns e normais, e aí você vai ter que ser um cristão de verdade e um cristão fiel aos seus conceitos. Então você tem que saber viver na Babilônia, que é o mundo. Você também deve continuar firme até o fim, resistindo quando você for provado, porque eles tiveram que experimentar uma prova. E os amigos de Daniel, que viviam junto com ele na Babilônia. O capítulo 4 fala da brincadeira que Nabucodonosor e Beltesazar fez com o Senhor. E nós não podemos brincar com Deus, e Nabucodonosor pagou um preço alto, e também o seu sucessor. Da mesma forma, no capítulo 5, no capítulo 6, a postura de Daniel de viver numa terra diferente é uma postura de quebrantamento. Nós não podemos viver num mundo a peito aberto sem nos curvar diante do Senhor e dizer: Deus, nós dependemos de Ti, nós não conseguimos enfrentar o mundo sem a Tua presença em nós. É por isso que Daniel é uma inspiração para alguém que ora, que busca sistematicamente, intencionalmente e testemunha uma fé viva, sem medo e correndo risco de vida. No capítulo 7, e aí a gente voltou para o capítulo 2, nós percebemos as visões da grande estátua, dos animais terríveis e monstruosos, representando alguns reinos. E aí nós falamos do reino babilônico, do reino medo-persa, do reino grego, do Império Romano, tudo isso profetizado em Daniel. É interessante como Deus é meticuloso. Ele, 400 anos antes das coisas acontecerem, ele já tinha deixado bem claro como que ia acontecer de forma muito detalhada. E Daniel é uma prova da inerrância das Escrituras, é uma prova da fidelidade de Deus para com a sua palavra. Quando a gente vai para o capítulo 8, nós vamos entender melhor essas profecias. No 9, Daniel intercede e ele clama a Deus: por favor, Deus, perdoa o teu povo. Ele clama chama ao arrependimento o seu povo, e ele intercede, pedindo para o Senhor ter misericórdia. E capítulo 10, sendo sustentado pelo Senhor, o pastor Jordache ministrou esse tópico do capítulo 10. Hoje nós queremos pensar algumas coisas de forma a sintetizar e dar uma panorama para você. História. Quantos aqui gostam de história? Levante a mão. Não é muito comum o pessoal gostar de história, eu sei, é uma dificuldade grande, porque tem que guardar datas, guardar nomes, mas não tem como compreender, Daniel, se você não viajar um pouquinho na história. E o capítulo 10, por exemplo, ele deixa muito claro que existe uma ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Às vezes a gente está olhando só para o
mundo aparente, né? A gente olha para os governadores, olha para o presidente da República, olha para o nosso Supremo Tribunal Federal e vê só esses homens, e vê alguns arrogantes, alguns petulantes, vê alguns bárbaros, vê de tudo, e não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Mas existe, além desse mundo visível, um mundo invisível, que onde as coisas acontecem. Então o Daniel 10 mostra essa realidade do mundo espiritual, mostra que eventos políticos e eventos militares fazem parte de um conflito que acontece no mundo cósmico, no mundo espiritual, e de forças espirituais que estão atuando. Tem forças, tem poderes, tem principados, tem potestades, tem dominadores, conforme Paulo escreve à igreja de Éfeso, e tem o arcanjo, tem o anjo, tem os líderes celestiais que intervêm na história. É isso que a gente vê. E nesse texto de Daniel 10, Daniel fica tão abatido de ver tantas coisas que estão sendo previstas, mas o Senhor vem lhe fortalecer por meio de um mensageiro. E gosto muito quando ele diz: homem muito amado. Como é que Deus olha para o coração de Daniel? Como Deus olha para a minha vida? Como Deus olha para a sua vida? Como Ele te chama? Como Ele te reconhece? Daniel 10 é então esse pano de fundo espiritual para compreender o capítulo 11 e capítulo 12. Eu não vou ler aqui hoje o capítulo 11, porque eu entendi que são detalhes históricos, eu vou apenas pincelar os detalhes históricos. Eu vou ler o capítulo 12, mas eu quero fazer algumas pontuações sobre o capítulo 11, que é o desdobramento das profecias, que mostra a humanidade corrompida e o conflito entre reinos. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, se você for lá em Daniel 11 agora, e eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes sobre 4 subdivisões que tem aí em Daniel capítulo 11. Ele começa falando do desfecho de um reino. Ciro está no poder. Ele trata do fechamento do Império Medo-Persa, que agora foi subjugado por um outro império. Qual é? Império Macedônio, que é de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era muito jovem. Com 20 anos ele começou a guerrear, e com 12 anos ele conquistou o mundo. Olha só a bravura desse homem. Então, esse texto de Daniel 11, versículos 1 a 4, fala do desfecho do Império Medo-Persa e agora da ascensão de Alexandre o Grande. E acontece que no governo de Alexandre o Grande, ele morre e 4 generais assumem o seu governo. São eles na história registrados, não está o nome deles na Bíblia, mas são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. E esses 2 últimos, Seleuco e Ptolomeu, eles vão ser importantes para os versículos subsequentes. Porque também não vai ter o nome deles aí no capítulo 11, mas veja só, no versículo 5 a 20, você vai encontrar uma descrição entre reinos do norte e reinos do sul. Na verdade, olha para esse mapa aqui, se você conseguir enxergar bem, o Ptolomeu é aqui no sul e os Seleucidas lá no norte. E Israel fica bem no meio. Então você vai ver na narrativa de Daniel 11, sempre. E o reino do norte veio e atacou o reino do sul atacou o reino do norte, fizeram aliança, um deu uma filha do rei em casamento com outro reino, mas aquilo era conversa só para, de alguma forma, tirar benefício. Então toda a descrição de Daniel 11, versículos 31 a 35, vai falar, ou de 5 a 20, perdão, vai falar dos conflitos entre Seleucidas e Ptolomeus, ou Ptolemeus, como alguns dizem. É isso que esse texto fala. E são minúcias que às vezes a gente não entende nada, mas se você for conferir na história, até que um deles daria uma filha, Berenice é uma das meninas, filhas de um desses reis, que foi dado para casamento e depois ela foi morta lá no ambiente. Tudo está profetizado, mas não tinha nome, mas na história foram registrados esses nomes. Agora do capítulo 11, versículos 21 até o 35, vai ser descrito a personificação de um Seleucida chamado Antíoco Epifânio. Esse foi um destaque depois desses 2 reinos. Esse Antíoco Epifânio, ele sobressai, e aí você encontra descrição desse carinha nesta porção de Daniel
11, 21 a 35. E depois do 36 em diante, e aqui é importante você perceber que há uma profecia de acontecimentos históricos. A partir do versículo 36, você começa a perceber uma pessoa que parece o Antíoco Epifânio, mas não é. E aí ele já muda então a profecia de Daniel para um futuro escatológico que vai acontecer, ainda vai acontecer, que não aconteceu até hoje. Porque a descrição desse personagem não é só de Antíoco Epifânio, é alguém muito maior. E aí os estudiosos dizem que do capítulo 11, versículos 36 até 45, está sendo tratado do anticristo. Então, aqui tem descrição e nós vamos entrar depois um pouquinho sobre esta ideia do anticristo. Então é importante você ter esse panorama. São 4 subdivisões: o fechamento do Império Medo-Persa, a ascensão do Império Grego, que aí Alexandre o Grande derrota o Império Persa, logo em seguida ele morre, 4 sucessores, que são seus 4 generais, assumem, dos quais 2 são destaques, Seleuco e Ptolomeu. E esses 2 entram em conflito, e Israel bem no meio dessa parada. Isso aí então é a síntese desse texto de Daniel 11. Importante observar que o Daniel 12 agora vai falar do desfecho da história. É uma consumação de todas as coisas. Eu queria convidar você a abrir então sua Bíblia lá em Daniel 12 para nós fazermos a leitura deste texto bíblico. O texto bíblico diz o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre, eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. E eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? E ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim, e muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Pai, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe na reflexão da tua palavra e tirar lições práticas para a nossa vida de um texto tão complexo, um texto que foi revelado pelo Senhor e é pedagógico para nós, mas nos ajude a discernir a tua palavra nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu quero pensar com você sobre esse tema. Continue firme até o fim, acompanhando o cumprimento das profecias e o triunfo final. Há uma conceituação de aspecto profético dos nossos dias quando alguém faz uma profecia muito personal. Assim diz o Senhor sobre a sua vida e vai acontecer isso e isso.
Quando nós falamos de profecias bíblicas, nós estamos estudando textos bíblicos, e Daniel é cheio de profecias, Mateus 24, no sermão profético de Jesus, nós temos em Tessalonicenses profecias, nós temos em Apocalipse profecias sobre o descortinar do mundo, o que é que vai acontecer daqui para frente, sobre arrebatamento da igreja, sobre a manifestação do anticristo, sobre a besta, falso profeta, sobre o abismo, sobre o inferno, sobre o céu, sobre a ressurreição dos mortos, sobre galardão, sobre o reino do Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso está revelado nas Escrituras Sagradas. Então, com base no pano de fundo histórico que acabei de passar para vocês sobre o capítulo 11 e agora a leitura do capítulo 12, eu quero destacar 4 recomendações para aquelas pessoas que querem acompanhar de forma atenta o cumprimento das profecias e a celebração do triunfo final. Eu preferi o verbo acompanhar do que o verbo aguardar. Aguardar o cumprimento das profecias. Porque às vezes a gente pensa no aguardar muito de forma passiva. Vou aguardar o que é que vai acontecer. Quando eu penso em acompanhar as profecias, eu estou de forma acurada, olhando para o cenário cósmico, para a reação geopolítica, olhando para o mundo moderno e olhando para as Escrituras e fazendo comparativos e tentando discernir o que é que está por detrás disso, o que é que está por detrás daquilo que está acontecendo no Nepal, aquilo que está acontecendo na França, aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, o bloco da China, na Rússia. Então, quando eu olho para esse cenário geopolítico e a pessoa que está acompanhando o cenário profético, ele olha para o jornal, olha para as notícias e olha para a Bíblia e tenta buscar discernimento. Então, essa é a ideia de dizer para você que nós precisamos acompanhar o cenário e o cumprimento das profecias que vão acontecer de forma detalhada, como o Senhor Jesus já previu. Como aconteceu entre os Seleucidas e Ptolomeus e também vai acontecer no final da história. 4 recomendações. A primeira, não se engane. A humanidade foi corrompida pela maldade. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não se engane. A humanidade foi corrompida pela maldade. E aqui a gente precisa olhar para a Bíblia, porque a partir do dia que o casal desobedeceu a Deus, o vírus da maldade, da iniquidade, da corrupção entrou na humanidade. É só acompanhar o desenrolar histórico. Caim demonstra esse coração corrompido. Você vai olhar para Babel, para o dilúvio, para tudo aquilo que aconteceu nesse período, já demonstra um homem, um ser humano com uma maldade instalada. Então o vírus do pecado entrou no mundo, e aí você vai olhar para Sodoma e Gomorra, e você vai olhar para toda a história e perceber os povos, os conflitos, as opressões. Você olha para o Egito, e é interessante que quando você vai na história e vê os vestígios, você vê a opulência. Eu lembro de ter conhecido na Alemanha uma cidade chamada Trier, e com vestígios do Império Romano. Conheci também em Portugal, num lugar bem distante e muito longe de Roma, que Portugal é longe de Roma, com vestígios do poder. Você vai no Egito e você vê aquela suntuosidade das construções, da arquitetura que eles fizeram, mas hoje o Egito não é nada. Então você percebe, mas houve opressão, houve escravidão, houve várias coisas que aconteceram na história. Os edomitas, os moabitas, os cananeus, os filisteus, os girgazeus, os assírios, os sírios e os babilônicos. E hoje vocês veem isso. Israel ficando naquela região bem estratégica, porque você vê, ele faz parte para ir para o Oriente e do norte para o sul. Então Israel é muito cobiçado, e ali foi palco de muitas guerras travadas. Então a maldade humana está enraizada e é vista na Bíblia, nas Escrituras e ainda nos nossos dias, porque isso aí vai perpetuar. O vírus do pecado só tem um antídoto. Qual é o antídoto para o vírus do pecado? O sangue de Jesus vertido na cruz. O que pode transformar um homem podre, o que pode transformar qualquer ser humano, é o sangue de Cristo. Eu me recordo de uma pessoa, Delton Dallagnol, que ele se manifestou alguns anos atrás sobre todo tipo de corrupção. E uma coisa que eu vi falar lá em Águas de Lindóia, ele foi num encontro de pastores sobre a corrupção sistêmica, que às vezes a gente pensa que ela é ruim, o sistema está corrompido. Mas ele disse que pior que essa corrupção
é a corrupção endêmica. A endêmica, ela não está no sistema, ela está dentro de você, dentro de nós. E essa corrupção, então, ela não está no sistema, ela está dentro de mim, dentro de você. E essa é a marca da humanidade decaída, corrompida, apodrecida, que acompanha toda a história. Por isso que a Bíblia diz, Eclesiastes, Salomão já dizia, o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e a insensatez está na sua mão sobre a terra. Então, a insensatez e a maldade está dentro do seu coração. Jeremias diz, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então não é o cara que está lá em cima do poder, é nós que estamos aqui embaixo. Romanos, Paulo dizendo assim, não há justo, não há um sequer, não há quem faça o bem, porque todos pecaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum. Então não posso falar do cara que está no presídio, do indivíduo que cometeu algumas aberrações, eu estou dizendo de nós, de mim, e a Bíblia descreve assim. O próprio Paulo, a igreja de Roma, ele diz assim que as pessoas foram entregues a uma disposição mental reprovável para cometer toda sorte de injustiça, de maldade, de avareza, de malícia, cheio de inveja, de homicídio, de contenda, de engano, malignidade, e são pessoas sussurradores do mal, detratores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, de fake, desobedientes aos pais, insensatos, infiéis, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Parece que Paulo está descrevendo a nossa geração. Quando a gente olha para os conflitos Seleucidas e Ptolomeus, tem fake news, tem traição, tem tudo que você possa imaginar naquele império de alguns anos atrás, ou alguns mil anos atrás. A sociedade moderna tem esse efeito da maldade que corrompe o coração e corrompe. É só olhar para o seu cenário, olhar para as notícias e olhar para a conduta dos poderosos, a arrogância, a prepotência, a medir força. Quando eu estava vindo numa das viagens de São Paulo, há uns 2 anos atrás, eu falei, nossa, aquela guerra da Rússia e da Ucrânia. Falei, vai acabar loguinho, está até hoje aquele trem lá com problemas. Quando nós voltamos de Israel, há 2 anos atrás, 7 de setembro a gente estava aqui, 8 de outubro começou a Gaza e o conflito Israel e Gaza. Até hoje esse negócio está lá. E agora a gente não está dentro do processo, mas se você tivesse alguém da sua família refém lá, aí você ia sentir a angústia e a dor. Então essas pessoas estão sofrendo, mas eu queria que você percebesse a maldade imperando em tudo isso, no coração das pessoas. E quando você vai olhar para os bastidores do poder, e aí você vai ver que aqueles que detêm o poder literalmente refletem o coração podre que eu e você temos. O livro de Daniel é uma demonstração horrorosa dos bastidores do poder, do Nabucodonosor prepotente. Por exemplo, os impérios. O Império Assírio, se você for fazer uma pesquisa na história, você vai descobrir que eles eram violentos, eles eram brutais, eles eram orgulhosos, arrogantes contra Deus, eles eram idólatras e oprimiam todos os povos. O Império Babilônico, também arrogante, idólatra, cheio de corrupção e opressão. O Medo Persa tinha inveja, manipulação política, abuso de poder. O Império Grego Macedônio, de Alexandre o Grande, ambição, intrigas, perseguição religiosa, profanação. Sem pensar que o próprio Alexandre o Grande tinha um desvio na sua sexualidade. O Império Romano, cheio de opressão, de guerra, decadência moral e perseguição religiosa. Eu gosto muito de filme épico. E um dia eu falei, vou assistir Calígula, misericórdia. Eu pus e desliguei e falei, não dá, são cenas absurdas de depravação do Império Romano. Pois bem, acabei não assistindo esse filme, mas mostram a maldade nos impérios. Provérbios 29:2 diz, quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E o próprio Salomão, com sabedoria, diz, quando triunfam justos, há grande festa, festividade, mas quando os perversos, os homens se escondem. E parece que a gente olha para o mundo e as pessoas assim, com medo, desconfiadas. Os bastidores do poder. Algumas coisas que existem nos bastidores do poder. E nós temos aqui na igreja gente que já esteve no poder. E eles podem confirmar isso. Mas você tem jogos de influência e manipulação. Nos poder, nem tudo é transparente. Existem alianças, existem conchavos, existem favores, existem acordos que moldam as decisões antes mesmo de serem publicadas.
Existem pessoas e grupos com acessos privilegiados e informações estratégicas que podem manipular percepções e resultados em benefício próprio. Existem conivências, existem conveniências, existem articulações. Segunda coisa, a corrupção e interesses ocultos dos bastidores do poder. Decisões que favorecem alguns em detrimento dos outros, sem que a sociedade perceba isso e note de imediato. Existe também uma maldade instalada no coração das pessoas, manifesta em ganância, em querer ter e lisonjas. O texto de Daniel 11 fala muito de lisonjas, que é aquele elogio para buscar benefício. Isso acontece em todos os bastidores do poder e benesses pessoais, onde os interesses pessoais camuflam os interesses coletivos, então são camuflados pelo interesse coletivo. E as pessoas estão no poder. Vocês acham que aqueles que estão no poder, você pode olhar para todos os governadores, todos os prefeitos do nosso país, olhar para os presidentes que vocês já perceberam, e eu pergunto, quantos estão interessados no bem-estar da sociedade, do coletivo, da comunidade, do estado, da cidade, do país, e promover a justiça social, promover o crescimento de todos? Onde? Por isso que hoje, quando se fala de um cristão entrar na política, eu sei que tem que ter pessoas com esse chamado de Deus para lá, mas ele tem que tomar muito cuidado para não se perder, para não se contaminar, porque o sistema está apodrecido por causa do endema, daquilo que está podre dentro da gente. Uma outra coisa que fala da maldade são as propagandas e controles de narrativas. Então é possível controlar a história, controlar a mídia e a opinião pública, garantindo vantagens discretas, mas que são decisivas. São os fake news, a manipulação da informação, e a gente tem escutado isso muito no nosso país. É uma das ferramentas mais poderosas dos bastidores da política, e hoje, se manifestar, tem que tomar cuidado, porque nós estamos vendo um controle de tudo isso, e estruturas demonizadas, e querendo poder a qualquer custo. Então, isso não é novo, isso é antigo. Sem pensar nos conflitos invisíveis, rivalidades internas, partidos, disputas por influências e coisas veladas. E o que a gente vê publicamente são apenas a superfície, mas tem algo muito mais gangrenado, cheio de traições, manipulações, violência, mortes, assassinatos. Tem muitas mortes misteriosas que aconteceram no nosso país hoje, que até hoje não foram dados o veredito. E onde que foi isso? Um dia toda a verdade virá à tona e vocês haverão de ver. E os efeitos na sociedade dessa maldade são as desigualdades, as crises sociais e a pobreza, a miséria, a desgraça. Pois bem, esse é um cenário, não se engane. A humanidade foi corrompida pela maldade. E pior, vai piorar. Segunda coisa que é importante no seu comportamento. Antes de passar para a segunda coisa, como é que o povo deve se comportar, você e eu como povo santo? Continue confiante, continue conhecendo Deus, porque em Daniel 11:32 diz que o povo que conhece o seu Deus é povo forte e ativo. Repita comigo, o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo. Então pode vir o anticristo, pode vir a besta, pode vir o falso profeta. O povo de Deus é um povo forte e vai resistir. Então continue conhecendo o seu Deus e continue justo e em santidade, porque no capítulo 12 vocês leram aí comigo, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. A segunda recomendação desses textos de Daniel 11 e Daniel 12 que eu queria advertir: abra os seus olhos para a realidade do mundo espiritual. Há um momento na história de Israel que havia uma guerra entre a Síria e Israel. E o profeta Eliseu estava com alguém do seu lado. E ele estava tremendo de medo, porque tinha um vasto exército vindo contra Israel. E aí o texto está lá em 2 Reis 6,15, diz: tendo se levantado muito cedo, o moço de homem de Deus saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que vamos fazer? E ele respondeu: não temos, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que lindo. Talvez
você só vê aquilo que está cercando, fazendo o cerco da cidade, tudo que está acontecendo, você só consegue enxergar isso. Mas o pedido para nós nessa manhã, Deus, abre os nossos olhos para ver o teu exército que peleja as nossas pelejas. Então busque discernimento para enxergar o mundo espiritual e não minimize o mundo espiritual. Não brinque com demônios, não brinque com as coisas do mal. Antíoco Epifânio, o anticristo. Esse cara foi terrível. Ele teve a audácia de perseguir os judeus. A perseguição dos judeus, queridos, então, eu queria até advertir vocês, porque a gente às vezes se relaciona com Israel de uma forma muito leviana. Israel tem um quê de Deus, saiba disso. Deus tem promessas, Deus tem aliança, Deus tem um pacto com Israel. Então, e eles estão sofrendo porque não reconheceram o Messias. Mas muito cuidado quando você se fala essas abordagens antissemitas. Nós temos que tomar muito cuidado. Tem um museu em Israel, e nós fomos lá, que chama Amigos de Israel. Hinem. Todos aqueles que têm uma amizade com Israel e intercedem por Israel, inclusive a ordem bíblica para nós orarmos por Israel. Orem pela paz de Jerusalém. Então, mexer com Israel tem um toque de Deus. Olha, nenhum país, se o nosso país estivesse na posição que Israel está, recebendo mísseis de tudo quanto é lado, daquele jeito nós já teríamos sucumbido, nosso país já não existiria. É um milagre, Israel está em pé. Graças à tecnologia, um monte de coisa que eles têm que nós não temos. Então é importante que você tenha um discernimento profético, pensando sempre no lugar de Israel, e Deus vai tratar com Israel. A igreja tem um tratamento bem diferenciado, e hoje nós somos o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas Israel tem uma aliança definida. E o anticristo, na manifestação que é descrita nas Escrituras, e aqui você vai encontrar tanto Paulo falando, como Daniel falando, como João falando, e o próprio Senhor Jesus. Em Mateus 24:15, Jesus diz assim: quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. E aí você vai lá para Daniel 11:31, e ele fará parar o sacrifício contínuo, e sobre a abominação que desola virá o assolador até que a destruição esteja determinada. Um aspecto profético importante. Israel tinha o templo tinha sacrifícios. Antíoco Epifânio foi lá e interrompeu os sacrifícios e colocou um Deus dentro do templo de Jerusalém. E Antíoco Epifânio, para afrontar os próprios judeus, sabe o que ele fez? Sacrificou um porco. O porco é um animal impuro dentro da conceituação judaica. Então Antíoco Epifânio foi terrível. E aí que entrou os macabeus. Os macabeus foram judeus que se levantaram contra essa profanação do templo para lutar. É essa a história dos macabeus. Pois bem, mas no período profético futuro, o que se descortina? Jerusalém, o templo vai ser reerguido. Os judeus farão novamente o sistema de sacrifícios. E novamente aí entra o anticristo e vai fazer a profanação do templo. Por isso que ele é chamado do abominável da desolação. Então isto é profecia sobre o futuro, sobre o que vai acontecer em Israel e sobre a reconstrução do templo de Jerusalém. Então não dá tempo de falar todas essas coisas, mas só para você aguçar. Então o anticristo é mencionado por Daniel, pelo Apocalipse, por Paulo. E Jesus não usa o termo anticristo, mas ele diz o abominável da desolação. Abra os seus olhos contra o panorama espiritual. Terceira recomendação: prepare-se para a intervenção final de Deus. Não, o mundo vai ficar assim mesmo, entre esses carinhas, detona o povo, entra o outro, detona o povo, cada um tem o seu interesse e as coisas vão acontecendo assim. Não, haverá um basta. O texto de Daniel 7 diz: eis que eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens no céu um como o filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que todos os povos, nações, línguas o servisse. E o seu domínio é domínio eterno. Meu irmão, esse mundo terá um desfecho. A maldade que contaminou o homem lá no início terá um desfecho. A volta de Jesus para a implantação do seu reino. Jesus virá
e Ele instalará o seu reino, e o mundo do bem triunfará sobre o mundo do mal. E aqui eu queria só enumerar para você ter tranquilidade. O Senhor venceu a morte da morte. A morte é algo que destrói a gente. Estava conversando com a dona Lúcia, falou: estou com saudade do meu marido, recentemente faleceu. Mas a morte tem os seus dias contados. Jesus decretou a morte da morte, porque Ele ressuscitando, Ele diz que a morte tem um fim, e a ressurreição mostra isso. Segundo, o Senhor despojou os principados e potestades, e publicamente, diz as Escrituras Sagradas, os dispôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz do Calvário, todas as forças espirituais do mal foram subjugadas. A Bíblia diz que o Senhor destronou os dominadores desse mundo tenebroso. A Bíblia diz que o Senhor em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É isso que está lá em Romanos 16:20. Apocalipse 20:10 diz que o diabo, o sedutor de toda a terra, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, declaradamente o fim. Os reis da terra, os Alexandres de Moraes da vida, os Trump, o Putin, o Zelensky, todos os poderosos se prostrarão diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Majestoso, do Ancião de Dias, do Deus da Glória, do Senhor dos Exércitos, do Grande Eu Sou, daquele que vive e reina para sempre. Todos eles. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A vitória do Senhor é certa, Ele virá com poder, virá com glória, e todo olho verá. Isaías 40 profetiza: eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vai a sua recompensa. E o reino, e o domínio, e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas ao povo santo, aqueles que fazem parte do Israel de Deus. E o seu reino será eterno, e todos os dominadores o servirão e obedecerão. Meu amigo, por que tanta mesquinheza sua de viver nesse planeta, nesse mundo, olhando só para os seus bens materiais, olhando só para as coisas desse mundo? Olhe para o céu e creia no triunfo. Prepare-se para você saber que haverá uma intervenção definitiva de Deus. Prepare-se para o desfecho escatológico, prepare-se para o cumprimento das profecias, prepare-se para o epílogo da história, prepare-se para o tempo do fim, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus e celebre a vitória do Senhor Jesus. Há uma profecia que dizia: assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião cantando perpétua alegria, e o Senhor vos coroará. Tristeza, gemidos, tudo sumirão. Novo céu, nova terra, é a voz de Deus. Cantamos no início: quando lá dos céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Por fim, mantenha viva a esperança. A redenção se aproxima. Continue firme. Estou com medo diante de tanta coisa, o anticristo, a besta, falso profeta, os demônios. Jesus, falando um sermão profético, de repente ele diz para os seus discípulos: olha, ao começarem a acontecer estas coisas, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Continue firme até o fim. O anjo Miguel está aí lutando, o grande príncipe, ele é defensor dos filhos, mas existem algumas projeções que vão apertar a sua vida e minha vida. Nos últimos dias, disse Paulo, virão tempos difíceis. O profeta diz: tempos angustiosos. Jesus diz: vocês vão ser odiados. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseguidos por causa da justiça. Agora, você se posicionando com a sua fé cristã, com os valores bíblicos, você acha que daqui para frente as coisas vão ficar tranquilas? As pessoas: não, que legal que você pensa assim, é isso Deus na sua vida. Não, a fé vai ser confrontada. Já é assim nas universidades. Não sei se você sabe, tem algumas universidades e os nossos jovens estão lá. Quando eles se levantam para dizer que tem a fé cristã, eles são debochados. Isso já acontece nas nossas universidades.
Eu já disse isso para vocês, o nosso filho quase perdeu a fé quando ele fazia a Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. A ponto de um dia ele falou: pai, porque vocês evangélicos, como vocês evangélicos, o problema está no ateísmo que está invadindo. Então virão dias difíceis. Invistam nos seus filhos, pais. Encharquem-os da palavra. Se prostrem diante do Senhor. Resgatem a Bíblia como centralidade da sua fé. Mas não desista, segue firme o teu caminho, permaneça fiel. Porque as angústias, as dores, as enfermidades, as desgraças, os dissabores, o luto, as decepções, os medos, as injustiças, a violência, o cansaço, a fadiga, tudo isso vai passar. É uma questão de tempo, é uma questão de espera. Eu não vou entrar no mérito dos tempos ali, 1290 dias, 1375 dias, tribulação pela metade, 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Ficou faltando numa mensagem sobre as 70 semanas de Daniel, nós vamos fechar num outro momento. Mas eu queria que você se apegasse à promessa de ressurreição. Então o texto diz que os que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E um novo corpo, e um corpo também, conforme o texto diz, resplandecerão como o fulgor do firmamento. A promessa da Nova Jerusalém. Por fim, Deus é soberano na história sobre os reinos humanos. A perseguição sobre o povo de Deus, ela é real, mas ela é limitada, e nós precisamos demonstrar a nossa fidelidade em meio à crise que gera esperança e vitória. A ressurreição é a certeza final para aqueles que permanecem em Cristo Jesus e viver a eternidade. Continue firme até o fim. Daniel, você que viu tudo isso que eu descortinei, um homem na terra vendo o que é o cenário do céu, continue firme até o fim. Saiba de tudo isso, mas seus olhos estejam fixos no Senhor. Esse é o desafio nosso. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Não se iluda. A humanidade está corrompida pela maldade. E como profeta bíblico, vai piorar. Segundo, abra os olhos para a realidade do mundo espiritual. Faça como Eliseu fez. Senhor, abra os olhos desse moço. Peça para Deus abrir os olhos. Tenta olhar a palavra, tenta olhar o jornal. Deus, dá discernimento sobre isso e como eu vou enfrentar esses fatos. Intervenção, Senhor, eu aguardo. E quero manter viva a esperança e a fé no Senhor, porque a redenção se aproxima. Esse cântico, ele é escatológico, já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Nós vamos declarar isso. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostra cada vez vencendo o Rei Jesus. Glória, glória. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor já terminou, vencendo o Rei Jesus. Aleluia. Glória, glória.
fortes em função de cantar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.